Oi pessoal, agradecendo o apoio que oferecem adquirindo cada vez mais as obras tanto da coleção Grimário Goécia, assim como da coleção Grimário Verum Carpinicron. Aqui, nesse vídeo, eu dou continuidade à abordagem do elemento fogo, conforme relançarei a coleção do Grimário Elementar, agora em vários volumes, ao invés de apenas um livro enorme que falta muita coisa. Eu já aviso que o vídeo de hoje é longo, mas muito interessante. Já aviso que também preparo um outro livro com atividades complementares da Goécia, especificamente com atividades rituais muito simples de serem feitas por pessoas que seguem toda e qualquer religião, parecidos com a estrutura do Patchworking, mas com outros recursos que facilitam os resultados e a própria realização em qualquer lugar onde estivermos. Conforme o livro do Elemento Fogo, em cada vídeo abordarei um capítulo, hoje tratado o terceiro da obra, crucial para a prática com o elemento fogo, e na obra com muitas atividades práticas que eu procuro mostrar sua importância da obra, que se dividem em primeiro capítulo, fogo, já apresentado, segundo, também já apresentado, história da relação humana com fogo, o terceiro, que é esse que farei hoje, o terceiro capítulo é o elemento fogo na magia. Depois tem o quarto capítulo, pedras e cristais na sua relação com o elemento fogo. Depois o quinto, plantas e ervas do elemento fogo. O sexto capítulo, os animais do fogo. O sétimo capítulo é meditações com fogo. O oitavo é magia com velas. O nono capítulo é elevando a magia com fogo. O décimo capítulo é lugares místicos do fogo. O 11º, deuses e demônios, seres e espíritos do fogo. O 12º, magia solar. O 13º, piromancia e adivinhação pelo fogo. E o 14º capítulo é magias e feitiços com fogo. Aqui no... Hora da magia do Antes de iniciar, é importante esclarecer o porquê que na obra destaco tanta ênfase ao aspecto ritual relacionado ao elemento fogo. Ao contrário do que se imagina quanto à personalidade ígnea ser exclusivamente impulsiva, como nos parece a incidência do fogo, principalmente ao que imagens da sua ignição nos são trazidas, mas em momento algum isto implica que o uso do fogo na magia seja desmedido, seja descontrolado. Ao contrário, na magia só passa a ser útil quando controlado. Num resumo bem objetivo, imagine um incêndio em matas, quando realizado descontroladamente é uma calamidade, enquanto, quando feito controlado, no seu início ao fim, muitas pessoas que aram a terra usam este método com finalidades agrícolas, apenas para expor. Assim, compreenderão a importância desse capítulo pelo papel que o fogo tem também em rituais, quando pode usá-lo controladamente em ambientes propícios, ao invés de usá-lo descontroladamente a ponto de causar até mesmo incêndio no local onde você pratique magia. Outra coisa muito importante a considerarmos é o papel do fogo relacionado integralmente à mudança de forma. Como a maioria das coisas no nosso planeta, após a coisa pegar fogo, dificilmente continua a mesma. Imagina a pessoa parceira quando experimenta algo bem caliente, algo memorável por longa data. Realmente, ao participarmos desse momento juntos, a memória se relaciona com ambas as partes praticantes. E naturalmente, mas quando isso é com outra pessoa, não espere que você seja a pessoa que terá o papel de ignição nesses momentos maravilhosos novamente. Perdeu grande chance de assumir o papel como fator de ignição. Mas assim, adiante da essência da magia ser a mudança, nada melhor do que consagrar teu templo, teu altar ao fogo. Assim, nessa coleção, a compreensão e atividades com templos e altares serão focados nessa obra do elemento fogo. E este é o elemento abordado logo de início. Sei que muita gente que gosta de esportes como eu pode confundir elementos com times, mas sinto em lhes dizer que vocês têm os 5 elementos em si, portanto ignorar um ou outro significa ignorar tua própria essência. Claro que sentirá maior afinidade com um do que outro, mas isso é literalmente parte do seu temperamento. Mas nem por isso deixará de praticar magia com outros elementos por achar que só um lhe influencia. Não, a influência de todos é contínua, em maior ou menor escala. Então vamos lá, quando se trata de magia K, o Aleister Crowley diria a melhor colocação quando a definiu como a ciência e a arte de fazer com que a mudança ocorra em conformidade com a vontade. Assim, o fogo e os outros 4 elementos
elementos desempenham um papel em muitos tipos e tradições diferentes de magia de várias maneiras. O fogo fornece a paixão e a força de vontade necessárias para trabalhar com os elementos, já que a terra forneceu como base, o ar estabeleceu base comunicativa e a água cultivou nossa intuição, quando nossa próxima parada é o fogo, e para justamente as mudanças. Conseguiu relacionar então o papel objetivo do fogo com o seu altar? Pois é. No modelo grego, segundo Aristóteles, o fogo é quente e seco, que se manifesta na bile amarela, é humor digestivo, assim como a Johanna e o Van der Eyck nos lembra, na obra deles. A bile amarela predomina no verão e na juventude. Arica, outro autor, nos lembra o médico romano Galeno, que atribuiu preponderância desse fluido ao temperamento colérico. No modelo hermético, o fogo é um dos elementos fundamentais a partir do qual tudo foi criado, conforme destacado por Franz Bardon em sua obra, em que o fogo elemental reina sobre nossa energia, força e paixão. Quente e expansivo, o oposto da água, a luz é aspecto do fogo, quando a escuridão seria um aspecto da água. Também intimamente ligado à luz, em muitas histórias da criação, a luz é seguida pelo fogo. Intenções relacionadas ao fogo. Na obra, com detalhes mais precisos e explorados, aqui explorarei resumidamente o que Sorita Deste e David Rankine declaram em Magia Elementar Prática, trabalhando a magia dos 4 elementos na tradição do mistério ocidental, onde muitas das questões, intenções e poderes do fogo como elemento podem ser categorizados em algumas associações mágicas comuns com o elemento fogo. O fogo como destruidor, invocado em feitiços e rituais para banir, causar conflitos, defender ou arrumar e muito mais. Fogo como inspiração, invocado em feitiços e rituais para trazer novas ideias ou empreendimentos, para coragem ou lucidez ao liderar ou tomar decisões e muito mais. Fogo como paixão, invocado em feitiços e rituais para inspirar amor ou luxúria, para enfurecer alguém ou inflamar uma situação, para agir em direção a ambições e muito mais. Fogo como purificação, invocado em feitiços e rituais para curar ou proteger os fracos e doentes, purificar o espaço ou as pessoas e muito mais. Fogo da forja, invocado em feitiços e rituais para transformar ou mudar, para permanecer forte ou firme, para estimular a motivação e assim por diante. Fogo da lareira, invocado em feitiços e rituais a proteger lar e família, encorajar a abundância e a propriedade e muito mais. Fogo do glamour, do poder e do desejo, invocado para as mais variadas manifestações de autoestima. E o fogo da alquimia, para a magia pura, quando se manifesta principalmente pela escrita. Para isso, algumas simbologias foram associadas ao elemento para uso da magia. Então vamos explorar essas relações. Fogo e astrologia. O uso da astrologia, cujos praticantes afirmam que o movimento e as posições relativas dos corpos celestes influenciam nos assuntos humanos. Tiveram muitos métodos e tradições diferentes envolvendo o uso das estrelas, dos planetas e do próprio céu para adivinhar o futuro ou obter clareza sobre questões do presente. Dos 12 signos do zodíaco, 3 podem ser atribuídos a cada um dos 4 elementos clássicos e, no caso, a triplicidade dos signos do zodíaco mais comumente associados ao fogo são Áries, Leão e Sagitário. Esses signos do zodíaco carismáticos e extrovertidos incorporam a energia ousada e poderosa do fogo, ajudando-nos a evoluirmos e possuirmos nossa natureza plena. Os signos de fogo nos chamam para vermos a liberdade da vida. Não estão interessados no mundano, mas na magia. Quando trabalhar com signos de fogo ou numa estação regida pelos signos do fogo, algo lhe conduzirá ao deserto de sua alma, iluminando o que te move. A máxima viva rápido, morra jovem aplica-se a esses signos, que fazem mais, depois se esgotam porque esse estilo de vida é insustentável. No entanto, mesmo em seu estado menos evoluído, signos de fogo nos ensinam a importância de nos comprometermos com o espaço de que precisamos e nos movermos intencionalmente nesse mundo. Mesmo com o ego, esses sinais podem nos ensinar independência e autorresponsabilidade radical. Áries, em particular, Carneiro.
Primeiro signo zodiacal do ano, latim para carneiro. Áries é o primeiro signo do zodíaco inaugurando a primavera no hemisfério norte e todos inícios que acompanham. Na astrologia ocidental, o Sol entra em Áries quando atinge o equinócio de março, que ocorre por volta do dia 21 desse mês. Essa é a energia do As de Paus, a energia da possibilidade orgástica que o mantém na palma de suas mãos e promete que você pode realizar tudo o que definir em sua mente. Leão ou Léo. Leão é o quinto signo do zodíaco, nomeado a palavra grega para leão, ou Léo. A temporada do Sol entrando em Leão em meio do verão do hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. É final de julho e sai por volta de 22 de agosto de cada ano na astrologia ocidental, quando a carne está latente e você sente muito calor. A constelação que recebeu o nome de Leão é associada ao leão em Nemeia, besta mítica morta por Heracles ou Hércules. Sagitário, o arqueiro. O nono signo astrológico atravessado pelo Sol entre aproximadamente 23 de novembro e 21 de dezembro na astrologia ocidental, nomeado após a constelação com o mesmo nome, na Grécia Antiga associada a Quiron, centauro e arqueiro que orientou o herói Aquiles. A iconografia moderna do Sagitário muitas vezes personifica o signo como um centauro ou arqueiro humano, ou às vezes apenas como um arco e flechas. Fogo e o tarô. As cartas de tarô são provavelmente a ferramenta divinatória mais popular usada por praticantes de magia para dar uma olhada no futuro ou no presente. Caso o tarô é novo para você e quer aprender, procure livros de tarô a explorar conhecimento de pessoas autoras que lhe interessem. Isso lhe fornecerá estrutura fantástica a começar a usar o tarô sem sinos, assobios ou poeira das fadas. Existem também alguns sites de tarô e outras coisas nas mídias sociais, mas tente acessar isso como uma variedade de recursos para te ajudarem a construir tua compreensão sobre. Algumas cartas abaixo você pode usar como ampla ligação ao elemento fogo. O arcano 4, que é o imperador. Vestido em tons de vermelho, o imperador se senta orgulhosamente no trono majestoso decorado com cabeças de carneiro, que são símbolos de Áries e Marte. Depois o arcano 8, força. A carta da força mostra uma mulher em vestes brancas fechando ou abrindo as mandíbulas de um leão. Acima de sua cabeça está a Lemniscata, símbolo de vida eterna e que também vimos na carta 1, o mago. O arcano 15, que é o diabo. O diabo é a antítese do arcanjo da temperança, carta anterior. A figura fica em meio quarteirão, com asas de morcego e chifre de cabra. Arcano 16, a torre. A carta da torre retrata as tentativas arrogantes dos mortais de escalarem as alturas do céu ou divindade. É frequentemente comparada à Torre de Babel bíblica. O arcano 19, o Sol. A carta do Sol mostra uma criança nua sentada no lombo de um cavalo branco, carregando uma bandeira ou estandarte vermelho, enquanto se afasta de um jardim murado. Um sol glorioso brilha acima. O Sol, nessa ilustração, às vezes representa a consciência do espírito, o conhecimento de si mesmo, que é necessário para muitos empreendimentos. A carta do Sol, nos trabalhos mágicos, significa realização, iluminação e sucesso, felicidade, prazer e otimismo, curando ou a verdade. As ferramentas e como usá-las. Altares não são local para objetos pontiagudos, como alfinetes ou agulhas. Isso inclui coisas como facas, espadas e cajados afiados, ou qualquer outra coisa que possa cortar ou perfurar alguém durante o ritual. Uma maneira de simbolizar o fogo em suas ferramentas é com a imagem de um raio. Nossas ferramentas são importantes para nossos propósitos sagrados. Tornam-se extensão de nossos corpos físicos, auxiliando-nos, canalizando essências elementares. Nos ajudam a focarmos e direcionarmos energias naturais, construindo nossos templos, então toda a magia que criamos. A história curta é que ferramentas funcionam como chave que abre cada portal a um reino elemental e depois direciona esse poder à realidade do mundo médio. Embora não sejam estritamente necessários, as ferramentas físicas ajudam no trabalho energético e existem razões psicológicas válidas para que esses itens continuem a fascinar nossa cultura. Eles funcionam.
Dito isso, não precisam ser adquiridos de uma só vez. Existem 4 grandes ferramentas que ancoram os portais elementais na fronteira entre os mundos, trabalhando a magia da interconexão, de modo que ancoram energias elementares receptivas de teu poder. Depois, há 4 ferramentas do altar que fortalecem e focam nossa vontade pessoal, de modo que ancoram mistérios projetivos. À medida que passamos por cada ferramenta, essas associações são incluídas. Ferramentas de fogo. Mesmo entre pagãos, existem as pessoas bruxas herméticas, onde em seus altares mágicos reúnem certas peças com a finalidade de simbolizar o elemento fogo, tal qual as tradições mais cerimoniais entre os herméticos cabalistas. Aqui destacados alguns nomes para teu usufruto: espadas, adagas e atames. Ferramentas de fogo são tipicamente lâminas forjadas de ferro ou aço. Claro, algumas tradições espelham tarô e outros sistemas ocultistas que usam a varinha como ferramentas de fogo. Mas, voltando às lâminas, são feitas nos fogos mais quentes até ficarem tão quentes que brilham em vermelho. Então, golpeadas por pura força, músculo e ferro, até se renderem a uma forma exaltada. O fogo tempera metais, queimando todas as impurezas, o que torna o aço mais forte e afiado. Na linguagem ocultista, ferramentas do altar eram chamadas de armas. Para outros, não tanto, mas para o fogo é isso mesmo. A faca de aço nos ajuda a discutirmos e canalizarmos essas forças de maneira objetiva para qualquer desafio. Como geralmente forjadas no fogo e no calor, lâminas de todos os tipos são umas das ferramentas mais comumente associadas ao fogo. Algumas tradições proíbem o uso de metal em rituais e usam punhais e atames esculpidos em madeira em vez disso. O atame é tipicamente uma faca de 2 gumes e cabo preto, usado para direcionar a energia espiritual para um propósito, cortar ou esculpir energeticamente e banir o encantamento. A espada é a grande ferramenta do fogo, outra lâmina de 2 gumes, postas pelas mesmas razões do fogo. A espada também pode ser usada para o desafio do portal de círculos de grupo, onde cada pessoa é parada e questionada se entra nesse rito por sua própria vontade, entendendo os perigos. Então se comprometem todos a entrar por vontade própria e com a promessa de amor e confiabilidade perfeitos e incondicionais. A espada pode então ser colocada no portal leste, a representar esse limite liminar a proteger ainda mais. A espada é vista como um elo coletivo com energias elementares do fogo e o propósito coletivo do grupo. As varinhas. As varinhas têm sido associadas à magia e à cerimônia desde os tempos antigos. Alguns praticantes preferem associar a varinha ao elemento ar e às habilidades criativas da mente humana. Enquanto a adaga é comumente usada para comandar e dirigir, a varinha é frequentemente associada à criação. Existem muitos tipos diferentes de varinhas, e algumas bruxas têm mais de uma por esse motivo. Varinhas de madeira simples, varinhas fálicas, cajados, bengalas, varinhas solares, varinhas lunares e varinhas sazonais e muito mais. Castiçal. Não há razão para que a coisa que está segurando seu fogo não possa estar relacionada ao fogo também. Os castiçais são todos relacionados ao fogo. Vela. Embora não necessárias em rituais, podem ser usadas em praticamente qualquer trabalho mágico. Representam o ar por meio do fogo, e sua chama é o elemento invocado em feitiços e rituais. Certifique-se de colocá-la em onde não possam ser derrubados facilmente e não queimem nada além da própria vela. Discos de carvão. Esses são usados em alguns queimadores de incenso chamados incensários ou turíbulos, que em círculos de bruxas são geralmente associados ao ar e são diferentes do carvão que sobra de fogos ou usado em churrascos. Nunca o manuseie em chamas com as mãos desprotegidas. Use uma colher ou pequeno par de pinças de metal. Bastões de ferrocério. Estes são hastes feitas de ferrocério, uma liga pirofórica sintética que produz faíscas quentes quando atingidas. Caldeirões e pratos à prova de fogo. Algumas pessoas gostam de usar caldeirões e pratos fundidos ou pratos fundos para derrubar coisas que estão queimando ou a queimarem. Tem os fósforos e isqueiros. Claro, o fogo é o único elemento dos 4 que pode ser criado, e fósforos ou isqueiros são provavelmente a maneira mais barata e fácil de criá-lo. Queimadores de incenso. Assim como em ambientes espirituais ou religiosos, queimadores de incenso são usados conforme necessário durante seus rituais, mas cuidado para não exagerar.
Lâmpada Rudu. Esta é uma alternativa ecológica de fazer suas próprias velas. Na obra são apresentadas algumas alternativas, como a feita para o dinheiro e para o amor. Lareira mágica. Independentemente de ter um fogão simples ou cozinha completa, a lareira é local mágico. Você é livre para tornar o local em qualquer nível que se sinta confortável, desde que, obviamente, seja um local seguro. Ferramentas da terra elemental. Sei que muita gente me perguntará por que falarei das ferramentas da terra num vídeo sobre elemental fogo, mas creio que você quer ter o altar do fogo completo, correto? Quaisquer ferramentas destinadas a incorporar, segurar e direcionar o elemental terra são melhores quando feitas de qualquer coisa da terra. Escolhas óbvias são itens de pedra, metal, cristal, argila, madeira e outros materiais naturais. Ferramenta de altar, pátena, peiton ou pentáculo. Como ferramenta de altar tradicional, a pátena ou peiton, disco ou placa plana com o símbolo do pentagrama moldado no material, na linguagem ocultista chamado de escudo. Então o pentáculo, sendo símbolo que representa todos os elementos entrelaçados de forma física, alguns chamam o pentagrama do altar de fogão mágico, porque concentra a energia elemental da manifestação. Caso quiser carregar um objeto, coloque-o em seu pentagrama no altar durante a noite, portal para todos os reinos, e assim forma um foco de poder. A grande ferramenta, o Bezon, ou Bezum. A grande ferramenta na terra pagã é a vassoura, ou a vassoura da bruxa. Quando feita com a devida intenção, é outro símbolo da fertilidade e imagem da criação. Com o poder receptivo da ressonância da terra, defende a soberania através da confiança divina perfeita e da carga da reverência do Deus ou deusa. A vassoura é frequentemente usada para limpar o espaço sagrado com um gesto ritual de varrer as energias psíquicas nocivas. Essa ferramenta simbólica representa o modelo pagão de 3 mundos, que é como a grande vesica Pisces. Pai Céu cruza com a Mãe Terra, e onde estão unidos o mundo manifesto na natureza nasce de sua semente. As técnicas da limpeza da Terra sempre levam mais tempo e, considerando a conexão íntima entre ciclos terrestres e lunares, uma lunação completa dá tempo a fazer o trabalho corretamente. Ferramentas do ar elemental. Ferramentas de ar são tipicamente feitas de galhos de madeira de árvores específicas, escolhidas por suas associações mágicas. No entanto, eles também podem ser cristais longos e pontiagudos ou penas presas na pena como um pouco de couro ou fio de metal. Ferramentas de ar são frequentemente usadas para convocar energias espirituais e depois direcioná-las para o encantamento. Então, algo como um aperto confortável em sua mão e uma dimensão direcional para apontar servirá bem para você. Ferramenta de altar, a varinha. As ferramentas de altar tradicionais do ar variam de tradição para tradição. Grande parte da praxis usa a varinha para o ar. Outros ainda escolhem a lâmina, no caso, aquelas que eu já citei, com razões válidas para ambas as escolhas. Existem muitas correspondências e mitologias em torno das árvores e sua madeira para fins mágicos. As árvores são conhecidas por serem os sacerdotes do reino das plantas, e se uma árvore, um sacerdote das árvores lhe presentear com um galho, essencialmente um de seus ossos, por vontade própria, e concordar em fazer parceria com você em sua magia com ar elemental, bem, isso é parceria muito poderosa e especial. Pode ser um galho já caído ou um que você colhe. Incensário. Fogo e ar são sempre encontrados nessa ferramenta tão necessária a completar feitiços e rituais. No entanto, é melhor se certificar de que não é feito de metal, devido à sua conexão com a terra e sua capacidade de prejudicá-lo. Incensários de pedra são a melhor escolha por esse motivo, mas se nenhum estiver disponível, podem ser usados de madeira. A grande ferramenta que é o cajado. O cajado é uma versão maior da varinha, normalmente feita de um galho arborizado de uma árvore, selecionada com base em poderes espirituais e relacionamento pessoal contigo. Representa uma conexão com o planeta Terra e, por isso, sempre esteja voltado para o oeste, quando colocado em seu altar. Isso permite que o relâmpago em seu topo fique voltado ao leste e, portanto, pronto para qualquer coisa que precise invocar o elemento ar, incluindo feitiços que exigem ventos e tempestades. Ferramentas da água elemental.
Ferramentas mágicas da água tendem a ser vasos feitos de materiais naturais simbolizando o útero da deusa e o amor divino do qual toda a criação emerge. Claro, água. Este elemento é melhor representado por água limpa num vaso de cristal decorado com um relâmpago. Não tem cristal? Pode ser vidro. Claro que serve um copo limpo, transparente. Isso permite que a janela entre os mundos seja criada e que pode trazer melhor comunicação com espíritos ou mais poder em sua magia ao lidar com fogo. Além dessas ferramentas, também recomendado cera, incenso e óleo, sempre à mão para completar feitiços a lançar. Embora tecnicamente não parte do altar, sempre mantenha papel e um instrumento de escrita por perto a registrar feitiços e depois queimá-los assim que completar o feitiço, para ninguém mais usá-los de maneira indesejável. Ferramenta de altar da água, o cálice ou copo. O cálice é um recipiente para beber, normalmente um copo em uma base com haste como um cálice. O copo também representa a água por meio de seu conteúdo líquido, razão de ser preenchido com nada menos que água pura sempre. Como caldeirões e outras ferramentas que retêm líquidos, deve ficar voltado ao norte, de modo que o raio em seu cabo fique voltado para o sul. O espelho. Embora existam muitos tipos de espelho, todos podem ser usados efetivamente, quando colocados em seu altar para o feitiço que deseja lançar seja refletido em seu alvo. Dessa forma, representam o ar por meio da água, e seus raios devem sempre estar voltados ao sul, por motivos semelhantes aos que envolvem caldeirões. Grande ferramenta da água, o caldeirão. O caldeirão é a grande ferramenta da água. Normalmente o caldeirão é um recipiente feito de metal, preferencialmente de ferro fundido, com 3 pezinhos segurando no chão para que se possa acender fogo por baixo e uma alça para levantá-lo. Diz-se que os 3 pés são o suporte dado pela deusa Tríplice em toda a magia. Um caldeirão pode servir a muitos propósitos mágicos, também representa a água e, quando colocado em seu altar, certifique-se de que se volte ao norte, de modo que o relâmpago pendente de sua alça fique voltado para o sul. Isso garante que todos os espíritos da água ouvirão seu chamado e virão fazer uma oferta. Para cuidar dos ótimos caldeirões em seus rituais, ao respeitá-los, nunca molhe seu altar ou quaisquer ferramentas de fogo que possa colocar sobre ele. Caso trabalhar com água em seu caldeirão, certifique-se de colocá-lo no caldeirão somente depois que uma vela for acesa e começar a queimar. O que isso faz é fornecer um efeito de lâmpada ao óleo. O fogo mantém a água fervendo sem nunca transbordar ou ficar fora de controle. No livro são incluídas muitas novidades para a limpeza e preparação das ferramentas da água no altar. Preparação das ferramentas elementais, consagração dessas ferramentas, mas se eu os declarar aqui, o vídeo vai ficar muito longo demais. O templo do fogo, o templo de mudanças. Discutidos os ingredientes básicos, olhemos os fundamentos do ambiente do qual praticar as artes. Aqui o termo seu templo pode ser até mesmo seu quarto, espaço ou armário onde pratica. Não precisa ser chique, nem sala usada exclusivamente para tuas atividades. Onde quer que você escolha operar, tenha certeza de que não vai ter interrupções, incômodos, nem ter tua atenção desviada do que você faz. O templo não precisa ser espaço formal, a menos que você prefira assim, mas deve ser limpo e ordenado. Como os rituais às vezes duram 1 ou 2 semanas, também deve ser lugar onde possa deixar seus ingredientes com segurança sem alguém entrar e mexer neles, ok? Ao obtê-las, também providencie a manter todas suas ferramentas espirituais à mão na área do templo. Lembro que, como toda e qualquer coisa na magia requer significado pessoal para ter seu poder, você não precisa delas materialmente em mãos, ou mesmo de tua propriedade para usar tais coisas. O limite está na tua imaginação. O seu altar. Altares são obrigação principalmente na prática ritualística cerimonial hermética, mas também comum e útil para pessoas que seguem religiosidades como cristãos, pagãos, budistas, islâmicos, cabalistas e etc. Diante da abordagem nesta obra, ser sobre magia, não necessariamente cerimonial, o altar é qualquer lugar que consagre a tua prática na tua consciência, quando sua localidade física é mera localidade para a manifestação física dos significados na tua mente.
Assim, ainda que outras técnicas não religiosas podem muitas vezes improvisar a falta do mesmo, na obra são apresentados rituais para carregar teu espaço com o devido valor que passará a dar ao mesmo. Lembre-se de que o poder de todo e qualquer objeto mágico está na tua mente, repito, na tua crença ao poder dos mesmos. Outra possibilidade é um altar portátil para você, quando puder fazer ou adaptar algo semelhante a caixas ou malas para usar em seus rituais. Caixa que, quando dobrada, conteria castiçais, queimador de incensos, etc. E um pequeno suprimento básico de óleos e ervas. Dessa forma, pode carregar seu altar e montá-lo onde e quando quiser. Ao avançar as atividades espirituais nomeadas como elevadas na magia cerimonial, podemos querer usar um livro de ritual ou outro de outros autores que não nossos próprios. Podemos então considerar obras de outros autores como textos básicos que na prática modificamos depois para nosso próprio trabalho efetivo pessoal. Conselhos valiosos do livro sobre a preparação própria e do espaço para um ritual ao descrever a possível parafernália que pode ou precisa ser usada por praticantes sérios em alguma obra variam de orações a encantamentos na maioria, outros com ações particulares. Então, adicionados incensos, óleos e pós pessoais e outras ferramentas necessárias a propósito aumentar as condições para teu sucesso. Pela tua Bíblia ou livro das sombras ou outra denominação sagrada ao teu livro de consultas, precisa estar perto ou no altar, ou junto com vários castiçais, um incensário e grimário pessoal, com feitiços, encantamentos, etc., que você coletou ou elaborou. Seja cerimonial ou improvisado, recomendo ungir seu altar e cuidar do mesmo regularmente com óleos e pós especiais a manter sua potência espiritual clara e intacta. Ao escolher um altar fixo, ele funciona como o coração do templo. Ao despertar e consagrar seu altar, essas energias podem ser expandidas para fora para formar um templo maior, grande o suficiente a compartilhar com outras pessoas praticantes, dançar ao redor, encenando teatro ritual e criando magia. O templo se torna, então, uma esfera energética construída na encruzilhada da criação a partir da mesma energia, Chi, Ki, Prana e força. A força no todo, que percorre nossos chakras e cria nossos corpos. Para manter o equilíbrio, o berçário cósmico manifesta uma realidade física correspondente, porque é para isso que está o espelho astral. E é assim que a magia ritual funciona. Importância de um altar. Um altar é uma coisa simples. Tudo o que é preciso para fazer um altar é algo plano e é a prova de fogo no qual você possa guardar suas ferramentas e oferendas. Você não precisa de nada extravagante ou extraordinário. Apenas lembre-se de que, se você tiver filhos ou animais de estimação, coloque o altar no alto e fora do alcance deles. Também é importante notar que na maioria das religiões e culturas, os altares são colocados voltados para o sul. Isso ocorre porque, no hemisfério norte, o sol passa mais tempo na parte sul do céu, em épocas de verão, do que em qualquer outra direção. Os altares nos ajudam a concentrarmos e a entrarmos no estado de gnose certo para o ritual. Caso apenas tente limpar a desordem ou fazer algum tipo de meditação, isso é ótimo. Mas se tenta lançar um feitiço e trazer uma mudança real em sua vida, é importante certificar-se de que seu altar esteja devidamente configurado de antemão para evitar que tua desatenção durante o ritual, procurando o que deveria estar no altar, te prejudique. Para que usar o altar do fogo? Caso quiser montar um altar para o trabalho ritual, mas não para a magia em si, considere manter suas oferendas de fogo simples. Uma vela num castiçal é mais do que o suficiente e pode ser usada a ajudar a marcar o tempo durante rituais que podem ultrapassar o cronograma. E use um suporte estável, com superfície plana embaixo. É importante notar que, caso mantiver uma vela no topo de seu altar, principalmente se a acender e deixá-la sem vigilância, não recomendado, há sempre a chance de alguém esbarrar nela ou derrubá-la. Certifique-se de que não haja nada inflamável perto que possa representar um risco. Registro de ervas ou o livro das sombras. Apesar do nome ser um pouco assustador para leigos, é a ferramenta mais valiosa para quem realmente pratica magia, onde fará os registros. Basicamente nada mais é do que um diário no qual mantém registros exatos de seus procedimentos, como materiais usados, tempo de operação e várias observações que pode fazer
enquanto realiza o ritual e um registro de seus resultados. Nunca espere chegar ao sucesso repetindo o mesmo erro. Portanto, a tua autossinceridade é o único meio de identificar teus erros para corrigi-los. E o livro das sombras será teu testemunho de onde realmente estão os erros. Roupas especiais. Longe de uma fantasia cinematográfica, aqui trataremos da realidade, ok? Caso queira optar por trabalhar com o corpo despido, vestes especiais ou mesmo com suas próprias roupas normais, obterá resultados igualmente bons ou ruins. Novamente, sua preferência pessoal aqui será o fator decisivo. Para certos tipos de rituais não temos tempo para mudarmos de roupa, para outros o contrário. Novamente, isso depende de você. O ponto mais importante é que você se sinta confortável e à vontade, mas é recomendado que as vestes sejam lavadas antes de começar. Oferendas de fogo e seus usos. Isso depende muito do tipo de magia que você faz. Caso faça algo que envolva petição ou falar com divindades, tente entrar num diálogo ou rezar para a divindade depois de acender sua oferenda na forma de vela. Deixe-os saber exatamente o que quer e por quê, e certifique-se de lhes dar tempo para responderem. Caso não pede a uma divindade, use suas oferendas de fogo como achar melhor. Caso quiser purificar uma área, acenda uma vela e deixe-a queimar por um tempo. Caso queira se purificar da má sorte ou das energias negativas, tente queimar um pouco de incenso. Lembre-se sempre de que a melhor maneira de fazer petição a uma divindade é através da compreensão cultural e da tradição. Então tente ter um conjunto de diretrizes sobre como deve usar a magia do fogo, consagrando seu altar. Se o altar é um palco de todos os itens e todos os itens são os autores, então você é a pessoa diretora dessa produção. Precisará então despertar o espírito divino dentro de cada item, imbuí-los de suas intenções, dando a eles sua parte do roteiro, e depois juntá-los todos como seu elenco. Os poderes de acima, abaixo e entre serão canalizados através de você e mantidos por eles. Esses itens são as âncoras espirituais das energias elementais em seu espaço mágico e os canais para manter tudo aberto, fluindo e alimentando enquanto estiver lá. No livro está este ritual sugerido também. A cruz do círculo. Principalmente entre pagãos, eles usam o símbolo da cruz circular a representar a intersecção dos 5 elementos e dos 3 mundos, formando um lugar liminar entre onde deuses e mortais podem se encontrar. Ao lançarem um círculo, também ativam a mesma encruzilhada da divindade dentro do nosso eu quíntuplo. Não importa a necessidade ou a pergunta que você precisa responder, vá até a encruzilhada. Isso remonta à devoção grega e romana da Diana Trívia, a Diana dos Três Caminhos e a deusa tríplice Hécate, ambas deusas da lua e da feitiçaria. Isso conecta o mundo superior e o mundo inferior para se juntar a nós em solo sagrado aqui no mundo médio. Técnicas rituais para construir o templo. Construir um templo para pessoas praticantes de magia é chamado de lançar o feitiço, principalmente entre as bruxas. Podemos lançar o círculo em qualquer lugar e em qualquer momento, e então o desconstruímos quando o rito termina. Um ritual é também conjunto pré-determinado de ações destinadas a atingir um objetivo. Entre pagãos, uma expressão devocional de libertação da ilusão da separação de Deus e deusa. Qualquer coisa ou qualquer pessoa, não importa a sua experiência mágica, pode lançar um círculo. Sim, suas habilidades ficam mais fortes com o tempo, mas você tem que começar em algum lugar, e agora pode ser esse momento. O círculo pode ser qualquer forma que se adeque ao trabalho ou ao espaço. Não precisa ser perfeitamente redondo. O círculo pode ser de qualquer tamanho necessário, mas os círculos tradicionais tinham 9 pés de diâmetro, enquanto 9 é um número mágico que representa a realização espiritual. Depois que a esfera do seu templo for lançada, pode ser sintonizada com qualquer propósito que designar. Responderá o pensamento e palavras e pode ser usado como filtro, lente de aumento ou amplificador. É coletor de energia, mas não necessariamente recipiente. O círculo é permeável espiritualmente para que as energias e espíritos que convidamos possam entrar e sair livremente.
Focalizar sua vontade como uma lente, direcionando-a para um raio laser de intenção. Por si só, o círculo não necessariamente impedirá a entrada de influências ou espíritos indesejados, tornando a pessoa nem mais segura nem mais vulnerável às atividades ou entidades espirituais. O círculo aumenta sua sensibilidade espiritual e ajuda a restabelecer limites e regras de envolvimento com essas entidades espirituais. Você define as regras em seu templo, como programar seu sistema de segurança em casa, saindo e entrando do círculo. Apesar de alguma superstição, o perímetro de um círculo pode ser cruzado se necessário. Basta ter atenção à sua passagem, como pressionar suavemente um dedo numa bolha de sabão. Ele irá se reformar ao seu redor. Aproxime-se do limite e lembre-se de que você é um ser energético. Sua bolha áurica se funde com a bolha do círculo. Vocês são agora de uma energia só. Movam-se e agora vocês são energias separadas novamente, passando para o outro lado e sentando atrás de você. No entanto, reconsidere tradições antigas que sugerem cortar uma porta com seu atame. O ferro de um atame está lá para banir encantamentos e esculpir entre os reinos. Então, desnecessariamente espetar ferro pontiagudo numa bolha de energia anula o seu propósito. Você é a magia, você é o fogo a impulsionar tua mudança. Não se trata aqui com minúcias de magia cerimonial, isso só te distrairá do seu trabalho genuíno. Sim, as técnicas são importantes e com elas você pode aumentar sua eficácia, mas contanto que suas intenções sejam puras e dê o seu melhor, o cosmos fluirá com você. Apenas lembre-se que você quer a magia. Todo o cosmos é a magia também. Tudo em sua vida é um evento espiritual. Além disso, sua aura é um templo pessoal embutido. Então, cada tarefa mundana que fez foi evento espiritual no teu templo. O resto da técnica é questão apenas de empurrar esse limite um pouco mais longe e aumentar a consciência de que sua bolha está interconectada com a bolha divina maior por um tempo. O mistério oculto do círculo, e para se expandir para a grandeza da divindade de nível cósmico, primeiro você terá que mergulhar fundo para abrir essas conexões dentro de si mesmo ou si mesma. Em nossas jornadas estabeleceremos relações com essências elementais e os seres que nelas habitam. No livro estão os rituais e as atividades para construir o templo, santificar o templo, lançar o círculo, levantar um cone de poder ao enchant e abrir portais elementais aos 4 quadrantes. Corpo ritual. Depois que o templo for construído, a declaração de intenção é feita. Então, o corpo do ritual ou trabalho mágico é encenado, incluindo o trabalho interior como meditações, jornadas e pedidos de oração por ajuda para cumprir metas, carregar, proteger, equilibrar e curar. A magia externa simpática atualizará essas energias ao se envolver criativamente com símbolos, plantas, pedras e animais por meio de ações e artesanatos ritualizados. O poder é então elevado e direcionado para manifestar sua intenção através de todos os tipos de formas criativas e estáticas: respiração, dança, canto, sexo, percussão, etc. A festa simples. Quando todo o trabalho mágico está completo, normalmente uma festa simples de bolos ou cervejas ou vinho conclui o ritual e ajuda a ancorar praticantes de volta em seus corpos físicos. Este pequeno lanche tem um propósito simbólico e prático. Mais importante ainda, durante a festa simples compartilhamos sensações físicas prazerosas e, portanto, fortemente todo o alimento digerido se torna delicioso, espiritualmente inebriante e emocionalmente satisfatório. Esse rito contém um simbolismo mágico muito sério. Desconstruindo o templo. A têmpora é liberada da ordem oposta que foi criada e os movimentos mudam para o sentido anti-horário no hemisfério norte, espirais de dissolução. Fechando os portais elementais. Ao fechar os portais elementais para as 4 direções cardeais, começamos com o último quarto aberto, nesse exemplo norte, e depois os fechamos em sentidos anti-horário no hemisfério norte. Atitude mental. As opiniões variam sobre qual deve ser sua atitude enquanto no altar. Desde que não haja desrespeito, medo e formalidade pomposa, não são necessários. Na verdade, o medo é inadequado. O ponto mais importante a ter em mente quando está no altar é ser você mesmo ou você mesma.
Deve sentir a mesma liberdade criativa com seus objetos mágicos. Aproxime-se deles com admiração e alegria e seus resultados refletirão tua atitude. Aborde o trabalho com medo e terror também. Seus resultados refletirão isso também. Apenas aqueles começando enlouquecem não porque falham, mas porque seus rituais são bem-sucedidos. Embora isso possa parecer difícil de acreditar, muitas pessoas acham difícil se ajustar aos efeitos que seus rituais produzem. Como grande parte de nossa sociedade visa derrotar os níveis imaginários e enfatiza tal conformidade, muitas pessoas acham difícil romper com essas limitações. As pessoas melhores praticantes são realmente muito parecidas com crianças. Não acreditam na palavra impossível e se dispõem a dar um salto de fé em reinos que a cultura de massa não conhece. Então, os benefícios são retirados e a pessoa não crente é deixada sentada exatamente onde começou. Parte da atitude mental de praticantes é o reconhecimento das necessidades de total sigilo. O segredo é importante, não porque você esteja fazendo algo mal ou antinatural, mas porque, por educação ou treinamento, há muitas pessoas, provavelmente a maioria, totalmente incapazes de se apaixonarem ou se aproximarem dos reinos místicos sem enlouquecerem e sem se tornarem pessoas vingativas. Muitas religiões fundamentalistas são vítimas dessa intolerância e espalham ignorância, ódio e julgamento egocêntrico para onde passam. Esta doença religiosa é tão grande quanto as de praticantes de maldades e, na verdade, religiões repressivas são uma forma de magia prática negativa. Velocidade dos resultados. Nunca dá para prever a rapidez com que se colherá resultados de um determinado ritual. Algumas pessoas já me perguntaram em quanto tempo médio o processo pode ser alcançado, mas na maioria dos casos os resultados podem ser evidentes em 1 ou 2 semanas, mas às vezes pode levar até anos até se atingir o efeito desejado. Não há um padrão. Justo esta é a razão pela qual métodos divinatórios antes da execução ritual são um fator-chave para até mesmo se verificar se a magia terá o resultado almejado. Isso ocorre, é claro, porque trabalhamos dentro de um universo governado pelo tempo, assim como a natureza leva tempo para se desenvolver, obedecendo às intempéries climáticas. O mesmo acontece com os resultados de nossos esforços. Até mesmo as culturas agrícolas mais gerenciáveis têm prazos vítimas das circunstâncias e do meio ambiente. Assim, provavelmente, a maior lição que pode aprender com tuas práticas dessas artes é a paciência, mesmo porque os resultados podem não ser o que você espera. Praticantes de sucesso, seja qual for a sua disciplina, são sempre as pessoas mais abertas a mudanças. A capacidade de seguir o fluxo dos eventos é aceitar desvios radicais do que se pensava que aconteceria como resultado de um ritual, são as marcas da verdadeira realização. Quanto mais flexível a pessoa se tornar em seus pensamentos e quanto mais disposta a experimentar novos reinos, melhor sucesso terá. Com os sucessos, pode melhorar a chance de prever a realização de teu sucesso ou mesmo o fracasso. Falhas. Ocasionalmente rituais falham, chegando ao fracasso, como acabei de falar, não importa qual avanço você chegou. Há vários níveis ou razões para isso, mas principalmente pela magia não ser ciência absoluta em dogmas fixos. Mesmo porque, assim como a ciência é falha quando não se aperfeiçoa e fatalmente cede lugar a outros métodos com resultados melhores. Às vezes, obtemos resultados totalmente opostos ao que esperávamos, mas descobrirá que quase todo ritual contém algum tipo de resultado, mesmo que não o planejou. As falhas ocorrem basicamente pelos seguintes motivos. 1. Você se intrometeu em algo que você não deveria se envolver. 2. Seleção inadequada de ingredientes, velas, óleos, incensos, etc. 3. Você realmente não quer o que pensa querer. 4. É necessário muito tempo a distinguir seu objetivo. Então, embora seu ritual seja bem sucedido, seus resultados se desdobrarão por longo período de tempo e pode aparentemente parecer um fracasso. 5. Você conseguiu, mas não gosta do que seus resultados parecem ser. Mas seus fracassos são sempre seus maiores professores. Aprenderá muito mais com seus fracassos do que com teus sucessos. Então não tenha medo de falhar e nem desanime caso falhar.
Tudo isso faz parte do aprendizado, pois também descobrirá que são seus fracassos cada vez menores quanto mais praticar, porque tenderá a evitar áreas ou atitudes em que é menos eficaz e se concentrará mais nas áreas ou ações em que tem maior impacto e efetividade. Quando conseguir passar mais tempo refletindo sobre seus fracassos do que seus triunfos, é nessas meditações que descobrirá novas técnicas e habilidades. As falhas nos oferecem a oportunidade de refinarmos nossa consciência e aplicações práticas. Descarte de materiais. Ao terminar seus rituais, as sobras dos usados devem ser descartadas adequadamente. Nas tradições secretas existem basicamente duas coisas que pode fazer. Pegue seus materiais e coloque em um saquinho de papel e depois os descarte. São bens perecíveis. Outro método muito mais simples de materiais não perecíveis é jogar tudo no lixo comum. Como manter um altar? A manutenção do altar requer algumas regras simples como diretrizes que deve seguir. Também mantenha todas as outras ferramentas em seu altar limpas e arrumadas o tempo todo. Isso pode significar levá-los com água e sabão ou polir a superfície toda vez que terminar de usá-las. Caso não forem mantidos apresentáveis, pode descobrir que não tem tanto controle sobre eles quanto deveria. A magia do fogo é um dos tipos de magia mais poderosos que pode realizar, mas só é quando feito com segurança. Significa que seu altar, configurado corretamente antes de começar qualquer atividade e se certificar de que tudo na superfície esteja limpo e brilhante. Limpe toda a sujeira e poeira ao seu altar todas as noites para remover energias ou elementos indesejados que possam ser coletados durante o dia. Isso impedirá que interfiram em sua magia ou atraiam espíritos indesejados antes que tenha a chance de lidar com eles. Tenha em mente que é um móvel e deve ser tratado como tal, a garantir que dure o maior tempo possível. Rituais no altar. Esse vídeo já está muito longo, então vou lhes poupar o tempo apenas ilustrando alguns rituais para vocês praticarem com o vosso altar, como o ritual do fogo para vencer a oposição, o ritual do fogo para a proteção do mal, o ritual do fogo para excitar uma paixão, o ritual do fogo para poder ter poder sobre outras pessoas e o ritual do fogo para honrar o fogo no local. É isso, pessoal. Esse vídeo hoje foi muito longo, mas apenas um resumo do que está no livro, pois o terceiro capítulo é longo. Mas, com certeza, ao ler a obra completa, terá muito conhecimento a tornar esse elemento útil a você. Eu não posso esquecer de lhes avisar que de novos lançamentos disponibilizados nessa semana e já disponíveis na Amazon no exterior. Não me perguntem por quê, mas a editora deles não tem autorização para vender essas obras de baixo ou sem conteúdo no Brasil. São blocos de anotações de bolso relacionados à Goécia para guardar inscritos exclusivamente da magia, ou a magia. Enquanto que, ao mesmo tempo, o portal para os patchworkings, a própria capa já oferece recursos para suas atividades nesse padrão. Basta procurarem por notebook Tesla de Murbox disponível para vocês adquirirem desde o sábado, dia 17/9. Assim, eu agradeço a presença de todos vocês e lhes desejo uma ótima semana. Abração. Fui!